Olá, bem viver. Andréa Virzinhaci chegando por aqui para o nosso vídeo semanal. E eu quero falar um pouquinho do que foi a nossa semana no Bem Viver. Nessa última semana eu falei bastante de coisas do passado e também postei no meu Instagram uma foto de quase 40 anos atrás. E isso tudo surgiu de um tema de que as pessoas muitas vezes ficam presas no tempo passado. Elas ficam presas nas histórias que já viveram, nas emoções, nas pessoas que já passaram pela vida dela, nos lugares que ela já visitou, já trabalhou, já esteve. Só que até aí é tudo bem mesmo, né? Você visitar as memórias do passado, você reviver as coisas e depois se sentir feliz porque reviveu aquilo, se sentir grato por conhecer pessoas, por ter passado em determinados lugares. Isso tá tudo bem, faz parte. Nossa história é construída de dia após dia. E alguns desses dias já são passado, né? O que a gente viveu ontem já é o nosso passado, passado mais imediato, mas é. E aí o que acontece? Tá tudo bem quando a gente encara o passado com esta leveza, quando a gente encara como uma forma de visitar algo que nos traz uma memória afetiva. E aí a vida é muito mais leve. Agora, existem pessoas que elas ficam no passado, elas vivem no passado, como se o passado fosse a melhor época da vida delas e que agora, o dia de hoje, já não faz mais sentido. Isso é complicado, isso precisa ser olhado, isso precisa de terapia, precisa de acompanhamento, porque se você vive com excesso de passado, você está vivendo numa tristeza muito grande e está sendo muito ingrato, porque tem um livro bem fininho que se chama O Presente Precioso. Não lembro o nome do autor, mas o nome do livro é esse. Busquem que vocês vão encontrar. E ele fala, entre outras coisas, muito dessa história de que o dia de hoje é um dia para ser vivido. É um dia em que você está construindo a sua história, que você está construindo a sua vida. E esse dia de hoje é que vai determinar o seu futuro. Este futuro é algo que pode ser mudado constantemente, dependendo das escolhas, as escolhas que você faz hoje aqui no presente. Agora, o passado não é algo que você possa mudar. É algo que você possa olhar, revisitar, sorrir, chorar, mas olhar para aquilo e já foi. Você pode, no máximo, aprender com coisas que não foram muito boas, que aconteceram, que você fez, que você sentiu, e aí você transforma isso em aprendizado, em experiência, para saber como você não quer agir de hoje em diante. E mesmo que você conviva com pessoas que ficam dizendo assim, ai, porque no passado era melhor, porque no passado a gente fazia assim, ou desta forma ou daquela, né? Você vai brigar com a pessoa? Não tem como, né? E não tem porquê também. Mas você precisa ter a consciência. Se você está assistindo esse vídeo, se você ouviu os áudios do Bem Viver essa semana, você já tem esta consciência de que hoje é um presente a ser degustado, a ser sentido. E aí, se a outra pessoa não consegue, é a forma dela viver a vida e a gente não modifica o outro. Eu uso uma técnica muito grande, muito forte para isso, para reclamações. Essa história de passado, quando alguém fica, ai, porque eu queria viver lá, ah, porque isso do passado, ah, porque aquilo. Eu falo, bom, ainda bem que isso aconteceu e que você não ficou lá no passado, porque a gente está vivendo hoje essa história, né? Este convívio. Está acontecendo isso aqui agora com a gente porque você não parou lá no tempo passado, você está aqui. Que bom que nós estamos juntos aqui no agora. Então eu já corto a pessoa, ela toma um choque de realidade, percebe que ela ia deixar de viver muitas experiências se ela tivesse parado naquele ponto. E a mesma coisa quando alguém está reclamando bastante, eu desconverso. A pessoa está reclamando porque está calor, porque está chuva, porque o preço do pão, porque o vizinho, porque eu já começo a falar de outras coisas totalmente aleatórias para desviar o foco da conversa e ao mesmo tempo não repreender a pessoa, né? É importante isso, porque quando a gente fica em julgamento, a gente acaba repreendendo o outro porque o outro não pensa como a gente, porque o outro não sente a vida como a gente. Só que se eu ficar neste movimento do outro, a minha vida se torna muito pesada. E não é isso que eu quero para minha vida. E imagino que não seja isso que você queira para a sua. Lembra sempre disso. Olha, usa seu caderno de gratidão. Ó, meu aqui, minha ferramenta.
Use o seu caderno de gratidão para agradecer as coisas que estão ali no seu coração, que são importantes, que você viveu, você experienciou, mas elas te ensinaram alguma coisa, ou a ser feliz, ou a sorrir mais, ou como não fazer de novo as mesmas coisas para não dar errado. Então, olha para suas experiências com gratidão. Olha para suas experiências passadas com carinho. Mas lembra sempre que o passado não é algo ou um lugar que você deseje, que você precise, que você realmente possa ficar lá. Você pode lembrar, mas ficar não. Ficar é permitido só o agora. O único tempo que a gente consegue fazer alguma coisa real é o agora. É nesse exato momento. Daqui uns minutos, daqui umas horas, daqui uns dias, são todas experiências futuras. Mas o agora me pertence. E é nele que eu posso escolher se eu quero explodir, se eu quero chorar, se eu quero sorrir, se eu quero aprender, se eu quero ensinar. É nesse momento do agora que eu faço as minhas escolhas. E elas vão determinar o meu amanhã. Elas vão determinar o meu próximo minuto. É muito, muito, muito fácil julgar as outras pessoas. Agora, a gente fazer uma análise de nós mesmos com sinceridade é muito difícil. Até porque muitas vezes nós somos muito críticos, muito severos com a gente mesmo. A gente aceita o erro do outro, o deslize do outro, mas não aceita o nosso. Como se a gente tivesse que ser perfeito 24 horas por dia. Sinto muito, mas isso não existe, não existe essa perfeição. Nós estamos seguindo modelos, de coisas que foram ensinadas para nós, modelos de pessoas que estão aqui no nosso convívio do dia a dia, né? E nem sempre esses modelos são muito bons para nós, porque cada um é único. A gente só precisa descobrir o que é que te faz bem, o que é bom para você. Talvez para o outro não seja bom. E aí, e vice-versa também, né? O que é bom para você serve para você, o que é bom para o outro serve para o outro. Então, quando a gente começa a olhar a vida sem o julgamento, sem esse olhar crítico, tudo fica muito mais fácil, muito mais leve. Porque já tem tantos pesos, tantas coisas que estão nos desafiando ali no dia a dia, para que que a gente vai colocar mais um peso? Então, olha para o passado como uma história que você está lendo, que você pegou um livro, que você pegou um caderno, como um diário que você escreveu lá 30, 40, 50 anos atrás, e leia. É uma história que está escrito ali. Aquela pessoa que está escrito naquela história, ela passou por tudo aquilo para chegar onde você está hoje, a quem é você hoje. E este hoje não é algo definido. Você, esta pessoa, também vai mudar, também pode ser diferente. Lembra? Eu já falei isso. Nossas escolhas atuais definem o nosso futuro. Então a pergunta é: quais são as escolhas que você vai deixar para você hoje que vão ser sementes de algo bom que você está plantando para colher amanhã? Faça essa reflexão. Fique com isso essa semana e tenha uma excelente semana. Continue sendo luz onde você estiver. Gratidão.